criança aprende com o professor, tudo na escola acontece com o professor. A educação gira em torno do professor e a educação quase que ela é o professor. Apesar disso, a gente às vezes costuma ter dificuldade de acreditar que a coisa mais importante para o desempenho da educação é o professor. Se você pega uma família, ela tem um cuidado incrível de escolher um advogado se ela tem um problema na justiça, porque ela sabe que o problema na justiça é ele julgado uma única vez e que ela ter um bom advogado é absolutamente fundamental. Da mesma maneira, uma mãe, ela é super cuidadosa em escolher quem vai ser o pediatra do seu filho. Qualquer pequeno erro de um pediatra, uma má indicação, pode ter consequências muito graves para o seu filho. Provavelmente todo mundo na família vai conhecer quem é o médico da família, mas curiosamente as famílias têm muito menos atenção em quem vai ser o professor do seu filho. Para transformar isso, na verdade, numa coisa muito concreta e com uma base muito científica, o professor Hanushek, ele fez um estudo absolutamente fantástico, onde ele compara o desempenho de 5 professores numa mesma escola. Ele pega milhares de escolas e compara o melhor professor desses 5 com o pior professor, ou seja, ele olha ano após ano o quanto que um aluno aprende com o professor A e quanto que o aluno aprende com o professor B. E ele mostra o seguinte, o que o aluno aprende com o melhor professor e comparar o que o aluno aprenderia se ele tivesse com o pior professor, a diferença dá como 60% a 70% do que o aluno aprende num ano. O que os pais às vezes parece que se esquecem é que o filho dele só tem 11 anos uma vez na vida. E portanto, naquele ano que o filho dele tinha 11 anos, ele vai aprender 70% a menos se ele for alocado ao pior professor. Todos os pais deviam chegar na escola no início do ano e perguntar, vem cá, com quem meu filho vai ter aula esse ano? Nós tratamos a alocação dos nossos filhos às turmas como se o professor não importasse, mas ele importa muito e todos os pais deveriam saber o nome do professor dos seus filhos, da mesma maneira que eles certamente sabem qual é o nome do pediatra dos seus filhos. Isso tem que ser uma questão central, não só na escolha do pai, mas para a política educacional, porque a gente quer, na verdade, que o pai não precise escolher entre que professor vai dar aula para o seu filho. O que a gente gostaria é que todos os professores fossem igualmente eficazes em promover o aprendizado das crianças. A política educacional tem que buscar fazer isso e buscar aprender com aqueles professores que são os melhores, porque eles têm muito para ensinar para aqueles que não são tão bons assim, mas no final, vale lembrar, a diferença é de 60% a 70% de aprendizado no mesmo ano.